A gente vai falar sobre alimentação da mulher em diferentes fases da vida com a doutora Edivânia. Tudo bem, lindeza? Tudo bom, Regina? Nossa, temos muitas coisas. Muitas. São muitas fases e cada alimento a gente precisa de uma fase, um alimento diferente, então separamos tudo aqui bem explicadinho. Vamos começar por onde, doutora Edivânia? Então, primeiro a fase da mulher, o período menstrual. Período menstrual. Então, o que acontece? Nessa fase é muito comum ter a TPM. E aí, para isso, a gente tem que aumentar os alimentos anti-inflamatórios também. Sim. Na fase adulta também, mas no período menstrual. Por quê? Para poder dar energia, vitalidade. A menina está acostumando com esse novo ciclo. E aí, automaticamente, a gente precisa colocar mais nutrientes. E para isso, equilibrando a alimentação inteira, colocando o óleo de prímula, que tem uma função bacana para poder prevenir a TPM. Tá, eu acho que a gente tem uma pergunta sobre isso. Vamos ver se entra no telão. Vamos lá. Acho que está aqui. Aline Gonçalves, tenho ovário policístico, por isso minha menstruação é intensa e dura vários dias. Neste período me sinto muito fraca. Posso aumentar a ingestão de carboidratos para ficar mais disposta? Então, nesse período, Regina, o que acontece? O carboidrato, se ela tem um ovário policístico, ela pode criar uma resistência à insulina. E se aumentar o carboidrato, ela pode piorar. Então, é interessante nesse período colocar mais alimentos com fruta, verdura, legumes. E aí, essas frutas, legumes e verduras vão melhorar toda a parte de circulação. E automaticamente ela vai diminuir os sintomas da TPM, aumentando a gordura boa. E melhorando essa gordura boa, nós vamos ter todo o ciclo funcionando certinho. Tá. E depois na fase adulta? Então, a fase adulta, geralmente ocorre um processo inflamatório na mulher. Né? Então, a dieta ela é bem balanceada e com bastante anti-inflamatórios. Esses anti-inflamatórios, qual que é a finalidade? Prevenir, numa fase da menopausa, né? Todo esse ciclo, Regina. E se a gente começa a colocar a alimentação nesse período com mais alimentos industrializados, isso vai atrapalhando a circulação, vai atrapalhando toda a metabolização dos alimentos mais naturais. Tá. Entendeu? E a couve, não só a couve, os verdes escuros nessa fase, ela tem uma função muito importante em contração e relaxamento muscular. Então é onde a gente precisa ter um consumo muito maior nesse período. Tá bom. Temos uma pergunta também, vamos ver qual que é. Adriana Peixoto, comer gelatina todos os dias ajuda a retardar a flacidez natural da pele? Então, Regina, a gelatina, ela tem muito açúcar. Mas fora diet? Então, aí tem um adoçante. Quem não é diabético não precisa do adoçante. Então, para substituir a gelatina, a gente usa o colágeno do tipo 1, que vai melhorar toda a parte de elasticidade da pele, o aumento de frango, que também consumindo de forma moderada, até mesmo a pele para preparar uma sopa, ou até mesmo o osso para poder cozinhar e fazendo uma sopa, tem o colágeno que é bem absorvido. Então, a gelatina em si tem muito açúcar, então a gente acaba não tendo total absorção. Tá bom. Temos mais uma pergunta, vamos ver. Lilian Guerra, bebida alcoólica corta o efeito da pílula anticoncepcional? Então, a bebida alcoólica, quando consumida, ou ela potencializa ou ela diminui, né, o efeito do medicamento. E o anticoncepcional, ele vai diminuir, sim, o efeito dele. Então, automaticamente, quando a gente consome o anticoncepcional junto com bebida alcoólica, o álcool vai ajudar a produzir o estradiol. E aí vai aumentar os efeitos colaterais. Tá. Então, tem um efeito pior ainda. Fora isso, na fase adulta, a gente pode começa todos os problemas de fibromialgia, problemas autoimunes, porque na vida do período menstrual a pessoa estuda muito, tem uma vida corrida e ela acaba não priorizando tanto a alimentação. Verdade. E isso reflete na fase da vida adulta. E a gente precisa o quê? Aumentar todo o sistema de flora intestinal, garantindo bom funcionamento do intestino, justamente para que isso não ocorra, Sim, né? Claro. Então vai diminuindo totalmente o efeito inflamatório da dieta, mas tem que aumentar os alimentos naturais. Tá certo. Agora temos aqui gestão e maternidade. Então, Gestação e maternidade. Então, perdão. na gestação existe toda uma transformação também hormonal. E com a formação do neném, a gente precisa muito aumentar tanto o carboidrato quanto a proteína. Sim. Só que dentro dos alimentos, dos verdes escuros, das frutas, tem os fitoquímicos, onde a gente vai potencializar uma melhor formação.
né? Mesmo consumindo frango, carne, precisa consumir o peixe por conta da formação do DHA, né? Ou por conta do DHA que está presente ali nele, que vai melhorar a parte cognitiva do neném. Então, nessa fase, tem que ter um equilíbrio em toda a refeição. Tem um carboidrato, uma proteína e uma gordura boa. Em todas as refeições? Em todas as refeições. Então, sempre aumentando o consumo de fibra, de água, até mesmo por conta do intestino. Isso acaba tendo uma dificuldade. A mulher tem uma constipação muito maior nesse período. Então, para prevenir a constipação, aumentando fibras, águas, mas em questão de alimento, proteína, carboidrato e uma vitamina em toda a refeição. Perfeito. Temos uma pergunta, vamos ver qual que é. Viviana Freitas. Como devem ser distribuídas as refeições de uma grávida ao longo do dia? Então, Regina, que a Viviana perguntou, é bem comum, porque a gente fica naquela coisa, como que eu distribuo, né? O dia a dia na correria, Exato. a priorização da alimentação. É importante que essa gestante, não só a gestante, o adulto, todo mundo saia de casa com um planejamento desse alimento para o dia. Porque na correria do dia a dia, vamos acabar não consumindo um alimento saudável, um alimento industrializado, um alimento com baixo valor nutricional e um alto valor de sódio e outros conservantes. Então, sempre consumindo, que eu falo, carboidrato, proteína. Então, de repente, no café da manhã, um ovo. O ovo é rico em colina e melhora muito a parte da memória. E as gestantes acabam deixando de consumir, porque tem aquele mito do ovo com colesterol. Mas é mito. Porque assim... É bom consumir. Antes a gente consumia o ovo para poder preparar, como que nós fazíamos? Nós quebrávamos o ovo e jogava aquele monte de óleo e fritava. O ovo, ele vem de uma origem animal, então é uma gordura que pode aumentar o colesterol. E na fritura, isso piora, claro, né? Mas ele cozidinho, ele em omelete, ele tem um efeito super bacana. Então fazer um omelete de manhã, pode consumir um pão, mas que seja um pão integral. Colocando um iogurte, ou um queijo, uma fruta, mamão, tudo isso vai interferir e tem um efeito super positivo. Nos lanches de uma gestante, é interessante colocar as oleaginosas. As oleaginosas são gorduras boas e essa gordura vai melhorar a metabolização hormonal. Então é importante. É importante, tem que colocar. Indo para a nossa outra bancadinha, temos a menopausa. Então, na menopausa, existe aquela coisa, tem gente que passa pela menopausa que não percebe. É muito comum no consultório perceber pacientes que às vezes passa que não tem sintoma nenhum. Passa suave. Passa suave. Mas tem pessoas que começam a ter já esses sintomas bem mais cedo do que muitos outros. A alimentação, ela tem que estar anti-inflamatória, com todos os fitoquímicos, alimentos naturais, justamente para você não ter acentuar o sintoma da menopausa. E aí a gente separa o coco, o abacate, porque eles são alimentos com muita gordura, mas são gorduras boas. E nessa fase a gente está oscilando com a modulação hormonal. Se eu oscilo com essa modulação hormonal, eu preciso melhorar os alimentos com gordura, porque com base na nossa gordura, vamos fazer esse sintoma diminuindo. As frutas vermelhas, ela tem um efeito para diminuir os calorões. Então, é um alimento, eu coloquei o goji berry, que ele vai ajudar no emagrecimento. A mulher queixa muito na menopausa, que começa a diminuir para poder perder peso, tudo, mas isso vem desde os 25 anos. Com 25 anos, nós perdemos a sarcopenia muscular, a gente pode aumentar até 4 quilos nesse período. Então, isso vem até a fase da terceira. Menopausa. Exatamente. E para a menopausa, a gente usa muito o chá de folha de amoreira para diminuir os sintomas. Tem também a maca peruana, que é um suplemento, que é um tubérculo, que vai dar mais energia, mais vitalidade. E trocando tudo isso, automaticamente ela vai ter menos sintomas. Temos uma pergunta. Pergunta enviada pela Elizabeth Vieira. É verdade que soja contém hormônio feminino? Pode ser consumida normalmente na menopausa? Então, Regina, a pergunta da Elizabeth ela é boa, porque a soja, hoje, ela vem de uma origem, a maioria transgênica. E todo alimento transgênico, a gente não tem uma boa absorção. É comum num alimento transgênico a gente ter um trabalho para poder fazer a digestão disso. E ele não tem a mesma carga nutricional que tinha um alimento natural. Claro. Então, existe sim a isoflavona que vai ajudar nessa modulação? Sim. Mas eu sempre acompanho, eu acho assim, a gestante, ela tem que... a pessoa entrando na menopausa, ela tem que estar muito
assistida pelo médico, porque a oscilação hormonal ela é muito alta. Então tem que ser pontual. Exatamente. Então, às vezes a gente entra com um alimento, ele vai ter esse efeito sim, mas às vezes ele pode ter esse efeito negativo. Perfeito. Terceira idade. Então, na terceira idade, entra todos esses alimentos, só que a mobilidade intestinal piora mais. Então, entra na fase dos lactobacilos, aquilo que eu coloquei que a gente precisa identificar. Outros suplementos também para poder melhorar a função do intestino, que são os ômegas, que vai dar todo esse ciclo na terceira idade. Mas geralmente eles acabam tendo comprometimento de digestão. Sei. E nesse comprometimento de digestão, a gente precisa aumentar oleaginosas para quê? Para fazer um leite vegetal. Então, aumentar vitaminas do complexo B. A semente de girassol também, ela tem mais fibras, além disso ela vai ter a vitamina E, que a gente acaba perdendo. Claro. Então, assim, é interessante estimular também, por mais que tenha um comprometimento da dentição, mas estimular a mastigação. É importante para poder ter a sensação de saciedade. E na terceira idade a gente começa a perder essa massa óssea com mais intensidade, até mesmo porque diminui a mobilidade. Temos mais uma pergunta com relação à terceira idade. Qual a melhor forma de substituir o sal do prato de uma hipertensa? Eliana Gomes. Então, Eliana, para diminuir o sal de uma refeição é aumentando os temperos naturais. Então, colocar cebola, salsa, cebolinha, o orégano, a salsinha, o tomilho. Gostar, né? Exatamente. Sálvia. A sálvia. O tomilho ele é pouco utilizado, mas ele tem várias combinações que fica bem bacana. A cebola tem quercetina, ela melhora toda a parte de circulação. Alho também? O alho tem essa função antiviral, anti-inflamatória. Então, aumentando os temperos naturais, a gente não precisa do sal na alimentação. Ela fica tão saborosa. E a gente pode fazer isso antes da terceira idade, né, doutora Edvânia? Na verdade, se a gente pegar desde o período menstrual, o excesso do sal na alimentação, ele piora, ele agrava a TPM. Perfeito. Então, é pior ainda. Olha, eu acho que demos aqui uma bela explanada sobre o assunto. A doutora Edvânia Soares é nutricionista clínica e esportiva. Ela tem um site www.estimanutricão.com.br e o Instagram dela é @edvanianutri. Tudo junto, Edvânia Nutri. Exato. Muitíssimo obrigada. Obrigada a você pelo convite. Parabéns pelo Dia das Mulheres. Parabéns pelo Dia das Mulheres e parabéns...